Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conheça Mais, um programa em parceria da XP com a Infomoney. E hoje a gente está aqui para falar de crédito no Brasil. E para isso a gente conta com a presença do Marcos Mansur. Marcos, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. O Marcos, que é CEO da SRM, uma das maiores empresas de crédito estruturado no Brasil. Então, para isso, a gente conta hoje com o know-how dele. Marcos, eu queria te pedir para, por favor, se apresentar um pouco, contar um pouquinho da sua empresa. Bacana. Boa tarde a todos. A SRM é gestora de fundos, focada somente na área de crédito para pequenas e médias empresas. Nossa estrutura ela é muito diversificada a nível nacional, onde a gente atua nos estados do Sul e do Sudeste, em todos eles, com escritórios comerciais em todas as grandes capitais e as grandes cidades no Sul e no Sudeste. A SRM, hoje líder nesse mercado de originação e gestão de fundo de crédito para esse nicho de mercado, conta hoje com 150 funcionários na empresa e 16 escritórios e basicamente originando, trabalhando para fomentar a indústria de médio porte e hoje em dia, com até a situação econômica, algumas empresas de grande porte, até chegando algumas listadas em bolsa, inclusive. É legal, acho que está mais do que devidamente apresentado. E esse know-how é muito importante quando a gente está falando desse business de crédito, né, Marcos? Eu queria entrar nesse assunto porque a ideia do programa, lembrando que a ideia do nosso programa é a gente falar de mercado e a gente traduzir isso em termos de produto, ou seja, dado que a gente tem aqui um especialista de mercado em crédito, como é que a gente faz para tangibilizar isso, para trazer isso para a carteira do investidor? Então, primeiro, vamos colocar aqui a sua visão a respeito de crédito no Brasil. Como é que você está vendo essa indústria? Como é que você está vendo o momento de crédito no Brasil? Perfeito. Primeiramente, um pouquinho de know-how, né, que você comentou. A SRM trabalha há 20 anos no negócio de compra de recebíveis performados. Há 10 anos, quase 11, com track record dentro dos fundos dela. Então já é uma empresa super consolidada, é uma operação já bem maturada a nível de todas essas crises que a gente enfrentou aí nos últimos 20 anos aí, no Brasil. Basicamente, o mercado hoje é um mercado hostil, né? A gente está aí vendo o que está acontecendo com o mercado brasileiro, né? Tanto o PIB brasileiro caindo, o PIB industrial brasileiro caiu muito durante os últimos 4, 5 anos, onde o dólar estava um pouco mais alto, mais baixo, então aí desindustrializando um pouco o Brasil. Durante esse ano, esse câmbio voltou a patamares um pouco melhores e aí sim, hoje, a indústria nacional começa a se revitalizar, mas ainda muito aquém do que a gente necessita para ter uma indústria forte. Então, o mercado de crédito hoje é muito hostil, bancos médios e bancos grandes recolhendo carteira, né, por efetivamente risco, e banco grande tem uma peculiaridade que eles não conseguem controlar o que é realmente só o bom e o ruim. Eles acabam trabalhando numa pirâmide, né, de cima para baixo, onde tal segmento eles não atuam, não querem atuar e não atuam com ninguém daquele segmento, mas sempre tem alguém atuando direito naquele segmento. Então nós, como uma estrutura mais enxuta e mais consolidada e com decisões centralizadas, a gente consegue meio que fazer um cherry picking, né? Selecionar o que tem de bom de cada segmento. E aí a nossa vantagem competitiva perante os nossos concorrentes, que são os bancos grandes e os bancos médios. Então, portanto, o mercado está difícil realmente. A gente, durante o primeiro semestre desse ano, foi muito restritivo a crédito. Chegamos a ter quase 60% dos PLs de todos os nossos fundos em caixa, sem fazer operações de crédito. Julho, agosto para cá, fizemos alguns testes e a gente vem sentindo a inadimplência num patamar historicamente mediano, quer dizer, então a gente está numa média histórica, acabou o grande estresse de inadimplência
Então, hoje a gente está voltando a buscar algum tipo de oportunidade, que eles existem, né? Principalmente com a saída dos bancos de uma forma generalizada, isso dá oportunidade para você entrar em empresas de grande porte. E aí, hoje a gente tem na nossa carteira alguns clientes que faturam acima de R$ 1 bilhão. Mas você colocou esse cenário de inadimplência, a gente tem visto a economia se deteriorando ainda. Eu não sei se a gente já está no fundo do poço, ou se no ano que vem a situação vai estar pior ou melhor, não dá para saber, mas a expectativa que pelo menos a gente tem, que a gente tem conversado com economistas de mercado, é que essa situação, ela pelo menos se perpetue pelo ano que vem, de economia ruim, de economia diminuindo, e aí a partir de 2017 esse negócio começa a se recuperar. A gente falando em termos de relação inadimplência com economia, a gente sabe que a economia se deteriorando, a inadimplência tende a aumentar. A taxa de juros, hoje a gente está vendo até uma discussão de um possível aumento para o início do ano que vem. Como é que você vê essa relação deterioração da economia, potencial aumento de juros e a inadimplência? Perfeito. Inadimplência é risco e risco tem um preço. Então, a precificação de risco sendo feita correta, você consegue buscar uma rentabilidade. Obviamente que no mercado muito hostil, nenhum preço vale, como aconteceu de abril, maio, junho, julho desse ano. De lá para cá, esse preço cresceu muito, quer dizer, o spread da operação ela aumentou bastante nesses últimos 4, 5 meses, e essa precificação hoje, ela paga a inadimplência mais a rentabilidade. Só para a gente poder explicar, desculpa te interromper, o spread da operação, quando você diz isso, você está querendo dizer exatamente o que é? O quanto que você está emprestando dinheiro, como é que funciona isso? O spread é a diferença entre o nosso custo de captação e o custo que a gente empresta. Então, quer dizer, se a gente captou por 1 e emprestou a 2, o nosso spread acaba sendo 1, que é a diferença desses dois números. Então, a economia ano que vem vai continuar ruim. Eu acho que os eventos dos últimos 15 dias corroboram para isso, para a gente ter não só um alinhamento do jeito que está, mas acho que a gente vai piorar um pouquinho mais. Mas tem segmentos onde a gente atua, que é principalmente o segmento industrial, que com a alta do dólar ficou beneficiado exatamente pela troca de produtos importados por produtos nacionais. Isso vem nos ajudando em alguns segmentos. E, obviamente, novamente, a restrição de crédito generalizada. Isso cria oportunidades. No momento onde você trabalha nichos de mercado, você vai conseguir buscar a cereja de bolo de cada segmento e aí sim conseguir fazer negócio. Mas, definitivamente, ano que vem é um ano muito difícil, como esse ano foi desafiador também. Esse ano a gente passou quase metade dele, ou até um pouquinho mais dele, só gestão de caixa mesmo, dinheiro em LFT, e do segundo semestre para cá que a gente começou a fazer algum tipo de operação de crédito e realmente a gente vem contendo com gestão e principalmente sistema, banco de dados, você consegue hoje fazer uma boa gestão assertiva. Lembrando também que é muito importante dizer que o negócio da SRM particularmente, ele é de curtíssimo prazo, os recebíveis. Os recebíveis que compõem a carteira nos fundos são de um prazo médio de 45 dias. Então, rapidamente a gente pode deixar de fazer operações e em 30 dias nós temos 80% da carteira de volta, o dinheiro para de volta para o fundo. Então, é uma carteira um pouquinho mais dinâmica, né? Não é uma operação de 1 ano, 2 anos ou 3 anos que seja. São operações muito curtas, que isso dá flexibilidade de você entrar no mercado, sair no mercado, a hora que você achar mais eficiente de você colocar os teus spreads. Quando você coloca para a gente essa dinamicidade, essa liquidez que você tem na carteira,
Isso faz a gente pensar que você tem um turnover alto ali, ou seja, você tem uma rotatividade. Com quantas operações vocês costumam trabalhar? Isso no mercado, isso é comum? Ou você vê isso como um diferencial de pulverização? E já engatando nessa minha pergunta, você vê isso como positivo ou negativo em nível de risco? Quando a gente se trata de risco sistêmico, de risco específico, como é que você vê essa relação da sua flexibilidade, da sua agilidade com relação ao risco da carteira? Perfeito. Pulverização, né? Esse é um lema da SRM, é um norte que a gente persegue de todos os lados. Então, 16 escritórios em 6 estados, diversificação regional, pulverização regional, 60 gerentes de contas, pulverização comercial. Hoje nós temos mais de 12 mil clientes, sendo desses 25, 30% ativos mensalmente. Então você tem uma carteira muito pulverizada. Então a pulverização é o nosso diferencial. Então isso para nós nos dá uma tranquilidade quanto exatamente ao crédito, né? A gente não tem uma operação de 10, 15, 20 milhões de reais. As operações são os números que você me perguntou, né? A gente faz por dia 150 operações diárias, comprando 5.000 a 7.500 duplicatas por dia. Então, bastante coisa. Em operações de valor médio de 50 mil reais. Então, você tem que ter uma pulverização muito grande e para ter controle dessa operação, o mais importante de tudo é sistema, banco de dados, que é a grande diferencial da SRM, onde investimentos pesados são feitos anualmente para que a gente tenha um sistema com agilidade, que é o nosso grande diferencial, né, perante aos bancos, onde a gente ganha o cliente exatamente de ter essa agilidade na decisão e assertividade, né? A gente poder decidir rápido e acertar, porque decidir rápido e errar e o dinheiro não voltar, não resolve. Então, você ter essa pulverização, na minha opinião, mitiga muito o risco de crédito, que é exatamente no mercado que a gente atua. Ele é muito pulverizado, mas para isso não é qualquer um que consegue fazer. Tem que ter sistema, tem que ter controle, formalização. Então, são alguns parâmetros aí que você precisa ter para poder fazer dessa forma muito pulverizada, senão você não tem controle. Sem dúvida que regulação, controle interno, tudo isso daí traz muito mais credibilidade, traz muito mais conhecimento para o seu negócio, muito mais robustez. Agora, a gente falou de inadimplência, mas ao mesmo tempo a gente falou de um nível de spread aumentando e que isso daí traz um conforto para a carteira. A gente falou de pulverização também. Tem mercado para isso? Como é que você está vendo esse momento que a economia diminui? Você citou que tem acesso hoje a clientes maiores. Por que disso? E como é que você está vendo esse mercado de crédito? Se tem mais compradores, se tem menos? Qual é o seu acesso hoje a esse mercado? Perfeito. Eu vou pegar carona no que o Abílio Diniz disse há uns 2 meses atrás. A gente hoje, no Brasil, a gente tem uma crise política, a gente não tem uma crise econômica. Sem dúvida. Forte. Obviamente que se prolongar por muito tempo essa crise política que nós estamos tendo, obviamente vai contaminar muito forte a economia, mas hoje não existe uma crise econômica muito grave. Então, a gente acaba atuando nessa clientela que é a oportunidade, que é a clientela um pouco maior. Por quê? Porque os bancos deixaram efetivamente de atuar. Então, falando um pouquinho da diversificação que eu também esqueci de comentar, pulverização setorial, né? A gente não atua em nenhum segmento muito específico, a gente atua em todos os segmentos industriais. Então, metal mecânicos, indústria têxtil, toda a cadeia alimentar, né? Quer dizer, desde do agrobusiness, né, até o produto industrializado. Então, a gente acaba atendendo uma gama muito pulverizada, muito diversificada de segmentos. Então, acaba que você tem as oportunidades em alguns segmentos, enquanto alguns vão mais como o automobilístico, você tem alguns outros segmentos que acabam sendo beneficiados com isso, como o têxtil, é um segmento beneficiado com a alta do dólar. Então, você acaba atuando nas oportunidades. Perfeito. Acho que de cenário a gente está mais do que claro que, me corrija se eu estiver errado, resumindo,
A gente está num cenário de incerteza atualmente e isso traz para a gente oportunidade no campo do crédito quando a gente fala de uma empresa que tem know-how, que conhece o mercado há muito tempo, que tira vantagem desse tipo de operação em que consegue aumentar o spread, ou seja, aumentar os ganhos e trazer isso para o cotista, trazer isso para o cliente dos fundos da SRM, que são os fundos êxodos, que a gente vai entrar agora, e ao mesmo tempo com os grandes bancos, com os grandes credores hoje diminuindo, freando o crédito, natural que para esse tipo de empresa que trabalha com o médio empreendedor, hoje tem acesso a empreendedores maiores, tem acesso a empresas maiores, com faturamentos maiores. Então, não só a gama de acesso aumenta, como o nível de risco, ou seja, o conservadorismo da carteira, pelo rating das empresas que você começa a acessar, ou seja, empresas que são maiores, que são bons pagadores, quando você começa a acessar, sem dúvida nenhuma que o risco da sua carteira cai. Então a gente está falando de uma carteira que é pulverizada, num cenário de crédito em que muita gente hoje está precisando de crédito sem ter acesso aos grandes bancos, então traz ao mesmo tempo conservadorismo e ao mesmo tempo esse cenário atual permite que o ganho da operação seja ainda maior quando a gente está se tratando da relação inadimplência, ganho de operação, ou seja, o spread que tem nessa operação. Acho que esse é um ponto muito positivo para os fundos que a gente tem distribuídos na plataforma da XP, certo? Então, já para a gente entrar no mérito do produto, ô Mansur, se você puder detalhar para a gente tem na plataforma hoje da XP, são os fundos Êxodos 60, Êxodos 180 e Êxodos 360. São fundos que funcionam com resgate, que já está no nome, né? O Êxodos 60 ele tem um resgate de 60 dias, o Êxodos 180 tem um resgate de 6 meses, o Êxodos 360 é um fundo de resgate de 1 ano. Ou seja, se você ficar posicionado no fundo um dia ou 10 anos, a partir do momento em que você pede o resgate, 60 dias depois cai na carteira, 180 dias depois, ou seja, 6 meses depois, esse dinheiro cai na sua carteira, 360 dias, ou seja, 1 ano depois o dinheiro cai para você. Então, se você quiser ficar posicionado 1 ano, basta você fazer uma aplicação e um resgate no dia seguinte. Não só você vai cair numa alíquota de IR menor do que para os produtos de 1 ano fixo, porque você vai ter 1 ano e 1 dia, lembrando que a tabela é regressiva. Então, você cai numa alíquota de IR menor e você ainda tem acesso a um produto que tem uma rentabilidade muito boa, que sem dúvida nenhuma a gente vai estressar agora, durante 1 ano, ou 6 meses, ou 2 meses. Então, sem dúvida que é um produto que cabe na carteira de todo mundo. Quem tem espaço para ficar 6 meses posicionado com dinheiro investido, acho que essa é uma das melhores oportunidades que a gente tem no momento. Se puder comentar um pouquinho dos fundos, Emerson. Bacana. Então, basicamente, a gente está falando de 3 fundos, onde cada um com os resgates diferentes, que nem você comentou, e com rentabilidades diferentes. Hoje, como aqui no slide, a gente pode demonstrar para vocês, com os 3 fundos você tem, obviamente, diferentes rentabilidades com diferentes resgates. Então, com 60 dias de resgates, você tem uma rentabilidade, um benchmark em torno de 116 a 118 do CDI. Os 180 dias de 122 a 124 e o 360 de 125 a 127 do CDI. Aplicação mínima de R$25 mil, movimentações de R$1.000 e aplicação adicional de R$1.000. Isso tudo faz com que a gente tenha uma estrutura para nós, como gestores do fundo, uma estrutura de captação diversificada de prazos, que nos dê conforto para ter uma operação muito sólida, muito tranquila, porque os ativos são de curtíssimo prazo. E ao mesmo tempo, para o investidor, você tem uma diversificação de prazos de resgates com rentabilidades diferentes. Então, você às vezes pode até aplicar nos 180 dias e ficar 3 anos, lá 2 anos, e entrar na menor alíquota de IR, certo? Então, os produtos são esses 3 que investem no FDIC êxodo institucional, que é onde todos os ativos de créditos estão nele. Perfeito. Então, só reforçando, através da plataforma de fundos da XP, você consegue buscar, você consegue acessar esses veículos que trazem essa rentabilidade. Mas, ô Mansur, explica para a gente um pouco, porque quando a gente fala de crédito, às vezes a gente fica na dúvida se tem marcação a mercado, se a rentabilidade é flat. A gente está falando aqui de um fundo que vai performar entre 116 118, o 180 de 6 meses vai ficar performando ali próximo a 123. Como é que funciona isso? Por que
que funciona na sua estrutura um fundo que tem essa linearidade no pagamento ao investidor? Como é que funciona essa estrutura? Basicamente, os fundos eles aplicam em cotas sêniores e cotas mezaninas do FDIC, que são renda fixa. Então, a rentabilidade ela não tem volatilidade nenhuma, né? Ela acaba sendo uma renda fixa pura durante um longo período de tempo. E isso faz com que a gente consiga comprar os ativos de curtíssimo prazo e rentabilizar essa carteira. Então, para o investidor, a facilidade de ter liquidez, né, entre 60 até 360 dias, com uma boa rentabilidade, que eu diria talvez uma das melhores do mercado, onde os ativos de crédito são muito curtos. Então, isso faz com que a gente tenha uma boa qualidade de crédito por um bom risco e um bom prêmio que a gente está pagando. E você falou de cota sênior, acho que é importante a gente trazer também um alinhamento do gestor nesses veículos, em que você tem essa diferença entre cota sênior e aquele colchão contra default. Como é que funciona essa parte? Perfeito. Então, para alinhar os interesses, porque no final do dia, quem está selecionando o crédito que vai entrar nessa carteira, né? Somos nós, os gestores e sócios da SRM. Então, para alinhar, a gente escolher o melhor crédito e na hora que tiver que cobrar com mais afinco, tá todo mundo dentro da SRM totalmente alinhado, desde o office boy até nós sócios. Por quê? Porque a gente só ganha dinheiro com o recebimento desse recebível. Então, o cotista júnior, que é o colchão para essa operação, pertence 100% aos sócios da gestora. É aí que alinha o interesse, né? Então, como a gente sempre vai ter a primeira perda dessa operação e o nosso capital está lá dentro, faz com que a gente alinhe interesse em querer rentabilizar melhor possível essa carteira, ter a melhor política de crédito e saber a hora de ir e a hora de voltar. Importante salientar também dos sócios da SRM, é uma empresa super conservadora, e ela é muito mais alinhada num perfil de você ter preservar patrimônio do que efetivamente tentar escalar um negócio rapidamente, né? Então a gente quer estar por muitos anos, já estamos há 20, queremos ficar mais 100 anos, trabalhando uma forma de preservar patrimônio nos momentos certos e aproveitar as oportunidades no momento certo. É o que a gente já provou diversas vezes durante esses 20 anos, aí, super reconhecido no mercado, que a gente sabe fazer muito bem. Muito bom, Mansur. Então, pessoal, para resumir aqui o produto, a gente está falando de oportunidades em 3 veículos diferentes que estão na plataforma de fundos da XP, que vale lembrar para você, investidor, que tenha investimentos exclusivamente na plataforma de fundos da XP, você não tem sequer o custo de custódia. Então a gente está falando hoje de um fundo em que você tem um produto que você vai colocar na sua carteira, que não é para dobrar patrimônio da noite para o dia, o objetivo é de preservar capital, mas preservar capital com uma taxa muito atrativa para o cenário atual. A gente que compara muito com produtos de LCI, LCA, a gente sabe que hoje, se você tem uma LCI a 95 em 6 meses, você não chega a uma rentabilidade de 120, 123. Então, essa é uma rentabilidade extremamente competitiva que te traz pulverização. Então, ao mesmo tempo que você está buscando uma rentabilidade competitiva, uma rentabilidade elevada para a carteira, você ao mesmo tempo está se defendendo, você está se protegendo, porque no cenário atual é muito importante a diversificação. Acho que esse é o lema da XP hoje quando a gente fala de investimento e diversificação. É aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cestinha. Então, quando a gente delega a um gestor que tem conhecimento, que tem know-how, que há muito tempo faz esse negócio com um histórico super vencedor, isso traz para a nossa carteira o conforto de saber que a gente está rentabilizando a nossa carteira com um produto que é diversificado, que é pulverizado. O risco ele não está especificamente num emissor. Não adianta, não é o banco amanhã quebrar que vai atrapalhar a sua carteira se você tiver investido nos fundos da SRM, o êxodo 60, o 180 e o 360. Vale destacar, esses fundos eles estão distribuídos exclusivamente na plataforma da XP para você que quer ter acesso a esse produto diferenciado no mercado, que traz mitigação de risco, que traz rentabilidade elevada e que traz um conhecimento, uma gestão super profissionalizada.
na plataforma da XP, sem custo de custódia. Se você tiver exclusivamente em fundos, você tem acesso a esses fundos. Então vale muito a pena você visitar, o site é www.xpi.com.br. Na lista de fundos disponíveis, você tenha já acesso aos 3 veículos. Mansur, muito obrigado pela sua presença. Se puder, para a gente se despedir, uma colocação final a respeito do seu produto, do que você tem de visão. Perfeito, bacana. Aproveitando o encerramento, sinalização ontem, anteontem, do Banco Central para aumento da Selic, né? Então, mais uma vez, falando sobre rentabilidade, aumento de Selic, produto vinculado à CDI, então é um bom produto para o médio e longo prazo. Durante essa crise que qualquer coisa que você faça com bolsa, hoje em dia, você vai ter um risco muito maior. Queria agradecer a todo mundo aí pelo tempo e estamos à disposição aí para perguntas e dúvidas. Muito obrigado, Mansur. Eu sou Felipe Campelo, esse foi mais um programa Conheça Mais da Infomani em parceria com a XP. Para qualquer dúvida, a gente tem o site da XP, em que você tem acesso a todos os nossos bankers, então fiquem à vontade para entrar no site e entrar em contato com os nossos bankers e com a nossa área de atendimento para tirar qualquer dúvida sobre os fundos. Até a próxima sexta, pessoal.